Queridos amigos, hoje vamos falar sobre um tema que toca a todos nós: como cuidar de si mesmo quando perdemos alguém querido. Muitos de vocês estão passando por um período de luto ou recentemente enfrentaram uma perda. É importante saber que vocês não estão sozinhos nesse caminho. Todos os dias, em cartas e comentários, vocês compartilham suas histórias de perdas. Seja a partida de um cônjuge amado após 50 anos de vida juntos, a perda de um filho ou a despedida de um amigo próximo. A dor de vocês ressoa nos corações de muitas pessoas, porque todos nós já passamos por provações semelhantes. E hoje falaremos sobre o que ajudou muitas pessoas a não se esquecerem de si mesmas durante o período de luto profundo. Sabe, muitas vezes ouvimos a frase: é preciso cuidar de si mesmo. E ela pode parecer quase ofensiva em um momento em que o coração está despedaçado pela dor. Como pensar em si mesmo quando parece que o mundo parou? Quando cada manhã começa com a consciência da perda e cada noite termina com lágrimas no travesseiro? É importante entender que o autocuidado durante o luto não é egoísmo. Não é uma traição à memória da pessoa que partiu. É uma necessidade tão vital quanto respirar. Recentemente, nossa espectadora Sara compartilhou sua história. Após a morte do marido, ela mergulhou completamente na dor, parou de comer e quase não dormia. Seus filhos estavam desesperados ao ver a mãe se apagando. E sabem o que ela disse? Só quando comecei a cuidar de mim mesma, pude realmente honrar a memória de John. Afinal, ele sempre quis me ver forte e feliz. Essas palavras trazem um novo entendimento sobre o que significa viver o luto. Hoje falaremos sobre passos simples e práticos que podem ajudá-los a atravessar o período de luto sem se perderem no processo. Não existe uma solução mágica para a dor. Isso não existe. Mas há faróis que podem ajudá-los a não se perder na escuridão do luto. E lembrem-se, cada um de nós percorre esse caminho à sua maneira, no seu próprio ritmo. Não há um jeito certo ou errado de sofrer. Há apenas o seu caminho e estamos aqui para apoiá-los nele. Muitos de nós, ao enfrentar a perda de um ente querido, esquecemos uma verdade simples. Não podemos ajudar os outros ou preservar a memória dos que partiram se não cuidarmos do nosso próprio bem-estar. Por que isso acontece? Muitas vezes está relacionado ao sentimento de culpa. Parece errado pensar em si mesmo quando o coração está transbordando de dor, como se cada minuto dedicado a si mesmo fosse um minuto roubado da memória da pessoa amada. Em nossa experiência, encontramos frequentemente pessoas que vivem no piloto automático por meses. Elas param de cuidar da própria saúde, pulam refeições, deixam de sair para passear. Bill, um de nossos espectadores frequentes, contou como, depois da morte da esposa, ele passou 2 semanas vivendo apenas de café e sanduíches, até que sua filha ficou alarmada. Eu simplesmente não conseguia me forçar a cozinhar. Cada vez que entrava na cozinha, tudo me lembrava Mary. Como ela fazia sua torta de maçã especial, como tomávamos café da manhã juntos. Negligenciar o autocuidado durante o luto pode ter consequências graves. O organismo já está sob estresse, e se não mantivermos suas necessidades básicas, isso pode resultar em problemas de saúde. Insônia, perda de apetite, dores de cabeça, agravamento de doenças crônicas. Tudo isso é comum entre aqueles que se esquecem de si mesmos no período de luto. Mas não se trata apenas da saúde física. Quando não cuidamos de nós mesmos, nossa capacidade de processar o luto de maneira saudável também é afetada. Um corpo exausto e uma mente sobrecarregada não conseguem lidar com a carga emocional da perda. É como tentar correr uma maratona sem preparo e sem alimentação. Uma corrida dessas pode terminar de maneira muito triste. É importante lembrar que cuidar de si mesmo não é um luxo nem um sinal de fraqueza. É a base sobre a qual se constrói a recuperação após a perda. É uma forma de honrar a memória dos que partiram, continuando a viver plenamente, como eles gostariam. No fundo, sabemos que nossos entes queridos não gostariam de nos ver negligenciando a nós mesmos na tentativa de lidar com a dor da sua ausência. Nos próximos minutos vamos explorar maneiras simples, mas eficazes, de se apoiar neste período difícil. São passos que qualquer um pode dar, independentemente da idade ou das circunstâncias. Vamos começar com o mais importante: as necessidades básicas do nosso corpo.
Durante o luto, são elas as primeiras a serem afetadas, mesmo que exijam um esforço mínimo para serem mantidas. O essencial é o sono, a alimentação e o movimento. Parece simples, mas é na simplicidade que reside a sabedoria. Vamos começar pelo sono. Frequentemente ouvimos de nossos espectadores que as noites se tornam o momento mais difícil do dia. O silêncio e a solidão intensificam a sensação de perda. A insônia se torna uma companheira constante. Mas há passos simples que podem ajudar a melhorar o sono. Nossa espectadora Marta compartilhou sua experiência. Ela criou um ritual noturno que inclui um banho quente e a leitura de seu livro favorito. Talvez eu não consiga dormir imediatamente, mas pelo menos meu corpo descansa, diz ela. Quanto à alimentação, a regra principal aqui é comer pouco, mas com frequência. Não é necessário se obrigar a preparar pratos elaborados. Comece pelo básico. Pode ser uma banana no café da manhã ou um prato de sopa no almoço. James, que perdeu a esposa há um ano, contou como começou simplesmente programando um despertador para lembrar a hora das refeições. Nem sempre eu tinha vontade de comer, mas o som do alarme me lembrava de pelo menos tomar um copo d'água ou comer uma maçã. O movimento é outro elemento essencial do autocuidado. Não estamos falando de exercícios intensos. Basta uma caminhada curta pelo quarteirão ou alguns exercícios simples em casa. Alice, que tem 72 anos, começou com caminhadas de 5 minutos até a caixa de correio. No começo achei que era inútil, mas pouco a pouco, essas caminhadas se tornaram momentos em que eu podia ficar sozinha com meus pensamentos e respirar um pouco de ar fresco. É importante lembrar, não exijam muito de si mesmos de imediato. Comecem com uma pequena mudança. Talvez seja um copo de água pela manhã ou 10 minutos ao ar livre. Aos poucos, essas pequenas ações se tornarão um hábito, criando uma base para passos mais significativos rumo à recuperação. E lembrem-se, se um dia for especialmente difícil e vocês não conseguirem seguir nem mesmo essas regras simples, tudo bem. Amanhã será um novo dia e vocês poderão recomeçar. Quando falamos sobre apoio emocional durante o luto, é fundamental lembrar que todos os sentimentos que experimentamos são absolutamente normais. Tristeza, raiva, vazio, até mesmo um alívio momentâneo. Todas essas são reações naturais à perda. Não há necessidade de sentir vergonha das próprias emoções ou tentar suprimi-las. Muitos de nossos espectadores compartilham que o mais inesperado para eles foi a variedade de emoções que sentiram. Patrícia, que perdeu a irmã, contou: "Um dia me peguei rindo de uma foto antiga e no minuto seguinte já estava chorando. Achei que estava enlouquecendo até que descobri que essa é uma reação normal ao luto." Um dos métodos mais eficazes para lidar com a carga emocional são os grupos de apoio. Em cada cidade, existem grupos onde se reúnem pessoas que passaram por experiências semelhantes. Robert, que frequenta um grupo de apoio há 6 meses, diz: "Quando fui pela primeira vez, mal conseguia falar, mas aos poucos, ouvindo as histórias de outras pessoas, percebi que não estava sozinho na minha dor. Isso me deu forças." Às vezes ouvimos dos espectadores preocupações. Será que um grupo de apoio não intensificará o sofrimento? Não será ainda mais doloroso ouvir as histórias de perda de outras pessoas? A experiência mostra o contrário. A dor compartilhada se torna mais leve. Além disso, nos grupos de apoio, é possível aprender novas formas de lidar com o luto e ouvir como outras pessoas estão atravessando desafios semelhantes. Há momentos em que a ajuda de um conselheiro profissional ou de um psicólogo é necessária. Isso não é um sinal de fraqueza. Ao contrário, é um sinal de sabedoria e cuidado consigo mesmo. É especialmente importante procurar um especialista se você perceber que o luto está interferindo em sua vida diária, se surgirem pensamentos de desesperança ou se sentir que está preso em sua dor. Susan, uma de nossas espectadoras frequentes, compartilhou: "Resisti por muito tempo à ideia de procurar um psicólogo. Sentia que deveria lidar com isso sozinha. Mas quando finalmente tomei coragem, percebi que a ajuda profissional oferece ferramentas que permitem seguir em frente, preservando a memória do meu ente querido." Ao falar sobre práticas diárias de autocuidado, é importante entender que não estamos falando de grandes mudanças, mas de pequenas e simples ações que podem ser incorporadas ao seu dia. São esses pequenos rituais que frequentemente se tornam âncoras,
ajudando a manter-se firme no mar do luto. Práticas de 5 minutos podem ser o começo de um grande caminho para a cura. Nossa espectadora Dorothy criou seu próprio ritual matinal. Ela se senta na poltrona favorita de seu marido, com uma xícara de café, e passa alguns minutos apenas observando o nascer do sol. No início, era doloroso sentar na poltrona dele, mas com o tempo, esses minutos se tornaram um momento de proximidade, uma maneira de sentir sua presença na minha vida. Uma meditação simples não exige habilidades especiais nem muito tempo. Basta encontrar um lugar tranquilo e passar alguns minutos apenas respirando. Frank, que perdeu sua filha, contou como começou a praticar minutos de silêncio dentro do carro antes do trabalho. Eu apenas sento, respiro e me permito sentir o que estou sentindo. Às vezes, são lágrimas. Outras vezes, um sorriso diante de uma lembrança feliz. Caminhadas curtas são outra maneira de cuidar de si mesmo. Elas não apenas proporcionam atividade física, mas também ajudam a clarear a mente. Muitos encontram consolo ao observar a natureza, como as estações mudam, como as flores crescem, como os pássaros cantam. Isso nos lembra da renovação constante da vida. Algumas pessoas criam seus próprios métodos de autocuidado. Bárbara começou um diário de gratidão, onde todas as noites escreve algo bom que aconteceu durante o dia. Mesmo nos dias mais sombrios, sempre há algo pelo qual ser grato. Pode ser um telefonema de um amigo ou uma xícara de chá especialmente gostosa. É importante lembrar que essas práticas não devem se tornar mais uma fonte de estresse. Se um dia for particularmente difícil e você não conseguir seguir o ritual de sempre, está tudo bem. Seja gentil consigo mesmo. Às vezes, o maior ato de autocuidado é simplesmente permitir-se existir, sem exigir ações ou mudanças imediatas. Esses pequenos rituais gradualmente criam uma nova estrutura de vida, ajudando a encontrar um alicerce no presente enquanto mantém a conexão com o passado. Um dos aspectos mais difíceis de enfrentar uma perda é a comunicação com os outros. Muitas pessoas se fecham em sua dor, recusando o apoio de entes queridos. Outras, por outro lado, têm medo de ficar sozinhas. É importante encontrar um equilíbrio saudável entre o isolamento e a interação social. Aceitar a ajuda dos outros é uma arte que muitas pessoas precisam reaprender. Frequentemente, ouvimos de nossos espectadores: "Não quero ser um peso para ninguém", ou "Os outros também estão sofrendo. Não quero incomodá-los". Mas permitir que os outros ajudem também é uma forma de cuidado, tanto para você quanto para eles. Quando aceitamos ajuda, damos aos outros a oportunidade de se sentirem úteis e necessários. Tom, que recentemente perdeu sua esposa, compartilhou sua experiência. Antes, eu recusava convites para jantares em família. Achava que estragaria o clima com minha tristeza. Mas meus netos insistiram em fazer chamadas de vídeo semanais. Agora, essas conversas são os momentos mais brilhantes da minha semana. Mesmo que eu apenas ouça suas histórias sobre a escola ou veja o dente novo do mais novo crescendo. É importante lembrar que o apoio social pode assumir diversas formas. Não precisa ser necessariamente conversas longas ou encontros frequentes. Às vezes, basta uma mensagem curta, uma ligação ou uma caminhada juntos. Mary contou como sua vizinha simplesmente deixa pães frescos na sua porta todo domingo. Esse pequeno gesto me lembra que não estou sozinha. Igualmente importante é aprender a respeitar a própria necessidade de solidão. Há dias em que é preciso estar consigo mesmo, com seus pensamentos e sentimentos. É normal recusar um encontro ou adiar uma ligação se sentir que não tem forças para interagir. O essencial é não transformar a solidão em isolamento. Algumas pessoas encontram consolo em novas formas de interação social. Jenny começou a frequentar um clube do livro. Gosto do fato de discutirmos livros e não a minha perda. Isso me ajuda a me sentir uma pessoa normal e não apenas uma viúva. Outros se juntam a grupos de interesse, organizações de voluntariado ou centros comunitários. Lembre-se de que reconstruir as conexões sociais após uma perda é um processo que exige tempo e paciência. Algumas relações podem mudar, novas conexões podem surgir, e isso é natural. O aspecto espiritual da experiência do luto desempenha um papel especial no processo de cura. Independentemente de estar ligado a uma religião específica ou apenas buscando um significado para o que aconteceu,
O apoio espiritual pode ser uma parte importante do caminho através do luto. Para muitas pessoas, a fé se torna uma fonte de consolo. Nossa espectadora Grace compartilhou como a oração diária a ajudou a superar a perda de seu marido. Mesmo nos dias mais difíceis, eu encontrava paz em uma conversa silenciosa com Deus. Isso me dava a sensação de que eu não estava sozinha na minha dor. No entanto, é importante lembrar que o caminho espiritual de cada um é único, e não há uma única maneira correta de buscar conforto. Muitos encontram um significado especial na criação de novas tradições para preservar a memória dos entes queridos que partiram. Michael, que perdeu sua irmã, planta uma nova árvore no jardim a cada ano no aniversário dela. Agora esse jardim é um memorial vivo dela. Quando as rosas favoritas dela florescem, sinto sua presença, compartilha ele. A busca por um significado na perda é uma necessidade humana natural. Alguns o encontram ajudando os outros. Ruth, que perdeu seu filho, tornou-se voluntária em um hospício local. Ajudando os outros, sinto que a dor da minha perda ganha algum sentido. Posso usar minha experiência para apoiar aqueles que estão passando por provações semelhantes. É importante lembrar que o caminho espiritual não precisa necessariamente estar ligado à religião. Para alguns pode ser a meditação ou o yoga. Para outros, caminhadas na natureza ou atividades criativas. Anne encontrou conforto na pintura. Quando pinto, sinto uma conexão com algo maior do que eu mesma. Isso me ajuda a aceitar aquilo que não posso mudar. Criar um espaço de memória também pode ser uma parte importante da cura espiritual. Pode ser um cantinho em casa com fotos e objetos de lembrança, ou um lugar especial em um parque onde se possa sentar e lembrar da pessoa querida. John criou um pequeno jardim memorial. É um lugar onde posso conversar com minha esposa, contar a ela sobre o meu dia. Às vezes parece que ela me responde no sussurro das folhas. O aspecto espiritual nos ajuda a aceitar que algumas perguntas ficarão sem resposta e a encontrar paz nessa aceitação. Ele nos permite manter o vínculo com aqueles que partiram, ao mesmo tempo em que seguimos em frente em nossa própria vida. Para concluir nossa conversa, queremos lembrar que o caminho do luto nunca é reto ou previsível. É uma estrada com muitas curvas, onde cada passo tem sua importância, mesmo que pareça pequeno e insignificante. Lembre-se de que, nesse período difícil, é fundamental ser especialmente paciente e gentil consigo mesmo. Cada história compartilhada por nossos espectadores mostra que a cura é possível, embora isso não signifique se livrar completamente da dor da perda. A recuperação muitas vezes ocorre de forma imperceptível, como a chegada da primavera após um longo inverno, devagar, dia após dia. Você pode não notar as mudanças até que um dia se surpreenda ao perceber que sorriu pela primeira vez em muito tempo ao lembrar de alguém querido. Lembre-se das palavras de Eleonora, que perdeu sua filha há 2 anos. Aprendi a viver não apesar da perda, mas junto com ela. Meu amor por minha filha se tornou parte de mim, tornando-me mais forte. Essas palavras refletem uma sabedoria profunda. Não somos obrigados a deixar ir ou esquecer. Aprendemos a carregar a memória de nossos entes queridos em nosso coração, enquanto continuamos a viver plenamente. É importante lembrar que o luto não tem um prazo definido. Não permita que ninguém lhe diga que já está na hora de seguir em frente, ou que já chega de tristeza. Cada pessoa atravessa esse caminho no seu próprio ritmo, e é completamente normal ter dias bons e dias ruins, mesmo muito tempo após a perda. Esperamos que os conselhos e histórias que compartilhamos hoje possam ser uma fonte de apoio e conforto para você. Lembre-se de que você não está sozinho nesse caminho. Sempre há pessoas dispostas a ouvir e apoiar, sejam familiares, grupos de apoio ou profissionais especializados. E o mais importante, seja gentil consigo mesmo. Permita-se sentir tudo o que sente. Permita-se buscar ajuda quando precisar. Permita-se dar pequenos passos rumo à cura. Cada um desses passos é uma demonstração de amor, não apenas para si mesmo, mas também para a memória daqueles que perdemos. Estamos sempre aqui para você, prontos para ouvir suas histórias e apoiá-lo nessa jornada. Cuide-se e lembre-se, depois da noite mais escura, sempre nasce um novo amanhecer. E para finalizar, queremos agradecer por estar conosco hoje.
Sua atenção e seus comentários nos ajudam a criar conteúdos que realmente apoiam as pessoas em momentos difíceis da vida. Se este vídeo foi útil para você, inscreva-se no nosso canal. Aqui falamos regularmente sobre temas importantes que dizem respeito a todos nós. Ative o sininho para não perder os novos episódios. Juntos, estamos criando um espaço de apoio e compreensão para todos que precisam. Cuide-se e cuide dos seus entes queridos. Até a próxima.